Meus amigos, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso programa Patrística, Liturgia Dominical, e hoje nós vamos meditar e refletir sobre o Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo de 33 a 37, em relação, diz respeito ao primeiro domingo do Advento, né? Diz assim o texto de Marcos. Disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Santo Agostinho, que foi bispo e doutor da Igreja no final do século IV e início do século V, né? Ele tem um conjunto de cartas, e tem uma carta dele, que é a carta número 199, que ele escreve, né, a Ezequiel, onde ele diz assim, né, num trecho dessa carta: por isso, aquele que diz: o meu Senhor tarda em vir, para poder maltratar aos seus companheiros e banquetear com os ébrios, não é filho da luz, mas sim das trevas. E por isso aquele dia o surpreenderá como um ladrão. E isso todos devem temê-lo em relação ao último dia desta vida. Quando alguém chega ao seu último dia nesta vida, encontra-se com o último dia do mundo para ele. Porque, tal como se encontrar no dia de sua morte, assim será julgado. Aqui cabe bem o que se encontra no Evangelho segundo Marcos. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, se é à tarde ou à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, o encontre dormindo. O que vos digo, digo também a todos: vigiai. Este dia virá para cada um, no dia que cada um estiver partindo desta vida, e tal como se encontrar, será julgado. Por isso todo cristão deve vigiar, para que a vinda do Senhor não lhe encontre desprevenido. E esse dia final o encontrará desprevenido, se lhe encontrar desprevenido o último dia de sua vida. Os apóstolos ao menos sabiam que o Senhor não viria em seu tempo, enquanto viviam na carne. Mas quem duvida que eles se distinguiram vigiando e observando o que o Senhor disse a todos, para que, se o Senhor viesse repentinamente, não lhes encontrassem desprevenidos? Então, esse texto de Santo Agostinho chama a atenção para o grande tema desse Evangelho, do primeiro domingo do Advento, que é justamente o tema da vigilância, né? Cada um de nós, segundo Agostinho, nós não podemos tomar essa atitude errada no sentido de fazer o seguinte raciocínio: já que o meu Senhor tardará a vir, então eu vou aproveitar a vida para ser escravo, né, dos mais diversos tipos de vícios e pecados, da minha luxúria, da minha soberba e principalmente, né, de muitas vezes explorar o meu irmão, de ser injusto, etc. Santo Agostinho diz que quem pensa assim e vive assim não é filho da luz, mas sim é filho das trevas e corre um grande risco na sua vida, né? Por quê? E ele fala: aquele dia, quer dizer, o dia de fato que nós vamos ter um encontro definitivo com Deus, né? Da mesma forma que, se eu não tomo conta, não fico em estado de vigilância, o ladrão pode me surpreender, né, e assaltar a minha casa. Santo Agostinho diz, né, todos devem temer e tudo isso em relação ao último dia da sua vida, desta vida, né? Ele diz: quando alguém chega ao seu último dia nesta vida, encontra-se com o último dia do mundo para ele. Ou seja, o último dia dessa vida é o último dia do mundo para mim. E tal como se encontrar no dia de sua morte, assim será julgado.
né? Então, naquele último dia, no instante final, né, naquele último momento, onde é o último dia do mundo, para mim, o mundo não vai deixar de existir porque eu vou partir e morrer, mas ele vai deixar de existir para mim, não em si mesmo. Então, esse último instante, né, o modo como eu me encontrar no dia da minha morte, é naquele estado, naquela situação, né, que eu serei julgado por Deus. E aí Santo Agostinho lembra justamente o trecho do Evangelho de Marcos que nós lemos aqui e conclui dizendo justamente isso, né? Ou seja, esse dia de partida, esse dia de encontro com Deus, esse dia final do mundo para nós, né, vai acontecer justamente quando nós estivermos partindo de toda essa vida. Por isso, todo cristão deve pedir a Deus, né, a graça desse espírito de vigilância. Todo cristão deve constantemente vigiar, para que não seja pego, segundo Santo Agostinho, desprevenido, porque ninguém sabe o dia e a hora que Deus nos chamará. Ninguém sabe, né, o dia que partiremos dessa vida. Portanto, seria um ato de profunda imprudência, de soberba, de orgulho, né, até de irracionalidade, nós termos uma vida, digamos, jogada, leviana, né, e esquecermos esse espírito de vigilância. Porque todo dia é dia, toda hora é hora. Que, de fato, Deus nos ajude, né, a interiorizar em nós cada vez mais essa consciência de que é importante no nosso dia a dia, com a devida simplicidade, com a devida serenidade, nunca esquecermos, né, que um dia nós vamos partir, que um dia nós vamos ter o nosso encontro definitivo com Deus. Essa vida e esse mundo é passageiro, é efêmero, tudo passa, só Deus que não passa. E ele lembra justamente o exemplo dos apóstolos, de apesar de saberem que o Senhor não viria, naquele momento ainda que estavam vivos, etc., ele diz, mesmo assim, com certeza, né, tiveram uma vida de retidão e procuraram observar isso que o Senhor pediu, isso que o Senhor disse, ou seja, vigiai, sede atentos. Nós precisamos, portanto, vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas e principalmente o tipo de vida muito concreto que nós estamos levando, né? Porque Agostinho, como ele diz, nós seremos, quando Cristo nos chamar e quando Ele voltar, né? Seja quando Ele vier, ou seja quando nós somos chamados por Ele no nosso último dia nesse mundo, nós seremos julgados por Cristo, de acordo com o tipo de vida e condição que nós somos encontrados naquele momento. Portanto, não podemos brincar com isso. A vigilância, o vigiar, esse estado de atenção, com a devida simplicidade e serenidade, deve fazer parte da nossa vida cristã. Todo cristão, como ele diz aqui, deve vigiar, para que de fato a vinda do Senhor não lhe encontre desprevenido. Senão, corremos riscos. Que Deus te abençoe. E obrigado pela sua atenção. E que Santo Agostinho interceda por nós e nos ajude a buscar cada vez mais esse espírito de vigilância.